rodando ou parado 40 minutos. Com óleo antes de ter trocado. Antes de qualquer coisa. Coloca, chegou no local para trocar o óleo, aí sim, esgota o óleo, tira o filtro, e aí depois, quando colocar o filtro novo, aí coloca o estágio 2, né? Que é o proteção. Você coloca antes ou depois do óleo ou indiferente? Limpeza sempre com óleo velho para fazer toda a limpeza, trocou E aí o a filtro, proteção? trocou o Precisa óleo, ser antes do coloca... óleo, depois, indiferente? Como? Quando o estágio da proteção, a gente coloca antes de colocar o óleo novo ou depois do óleo novo ou é indiferente? Não, na verdade, depois que colocou o óleo, depois que trocou o óleo, trocou o filtro, você pode até sair do lugar onde você estiver trocando e colocar na sua casa, não tem problema nenhum. Ou pode colocar ali mesmo, não tem problema. Então, indiferente da... Mas lembrar sempre de fazer a limpeza antes de fazer a proteção. Exatamente, Cris. E é uma única vez que você vai fazer isso no seu carro. Nunca mais você vai precisar comprar esse kit. Esse kit é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer. Tá, me diz uma coisa, fizeram uma pergunta aqui que é bem dentro desse assunto. Limpa a canonização? Limpa como? Canonização. Limpa, sim, limpa. Sim, limpa. Então tá. O César está aqui para meu ajudante engenheiro. Josiane, sim, a gente vai disponibilizar o PDF assim que terminar aqui, eu mando no grupo do Telegram, tá? Então depois daqui a gente já disponibiliza esse PDFzinho para ajudar vocês. Ok, então, fizemos ali a primeira etapa, entrei, estou com proteção, o que acontece? Depois a gente tem manutenção do motor, né, desse produto no motor. Exatamente, depois que colocou o Stage 1, Stage 2, trocou o óleo, colocou o filtro, colocou proteção, você já fez a limpeza, você já garantiu a eficácia do produto, colocando proteção também. Na próxima troca, depois de 10 mil quilômetros, dependendo do óleo que você colocar, você vai aplicar o manutenção. Esse sim vai ser a rotina do seu carro a cada troca de óleo. Você vai usar apenas o manutenção, nunca mais o limpeza e o proteção, que é o kit anterior que você mostrou. Tá. Ali nos documentos eu vi que a gente pode aplicar o produto a cada 2 ou 3 trocas, é isso? Não, Cris, na verdade, o que acontece? A cada carros, que esse manutenção é feita para o carro. Na verdade, o moto, sim, é a cada 3 trocas. Então, eu vou tirar essa observação do nosso PDF antes de mandar para vocês, pessoal. Essa observação é só para moto mesmo. Observaçãozinha, Cris, esse tem que ser a cada troca. Toda troca de óleo eu coloco uma manutenção. Exatamente. Depois, só no de moto, que a gente vai conversar logo após, esse sim tem que ser a cada 3 trocas ou 3 mil quilômetros. Porque tem óleos hoje de moto que tem a durabilidade de 3 mil quilômetros. Então, aí você tem que colocar um a cada troca, de moto, que eu estou falando. Tá, não, mas daqui a pouco a gente fala de moto. Vamos terminar o carro. Tá. Esse é o proteção. Quem tem carro, cada troca de óleo, obrigatoriamente tem que colocar esse produto, manutenção, que é o verdinho, o rótulo verde, para você manter todos os benefícios que a gente prometeu anteriormente, que é redução de CO2, redução de consumo, redução de... Exatamente. Aí, se acontecer uma situação assim, JP, eu fiz lá o kit de entrada, só que aí acabei que não coloquei a manutenção nessa troca do óleo, de repente passou outra, também não coloquei. Quando eu for colocar, é manutenção ou começo com o kit novamente? Não, manutenção. Se você, na próxima, se você passou 3, 4, você vai ter que fazer de novo a limpeza. De novo, então tá. Exatamente. Deixei ali, começa de novo o processo da limpeza. Tá bom. Mas assim, inevitável. Qualquer pessoa que usou o limpeza e proteção e depois colocou manutenção, não esquece. Vai querer, né? É igual passar shampoo no cabelo. Não tem jeito. A pessoa vai querer, não tem jeito. O Jefferson perguntou aqui para a gente, JP, se o motor tiver com algum vazamento, com a limpeza aumenta o vazamento? Não, aumenta o vazamento ou diminui?
Ele perguntou se aumenta. Não, não aumenta, porque ele corrige a viscosidade do óleo. Então, o que acontece? O óleo, né, a gente tem uma... é muito técnico, mas, assim, o óleo no Brasil deveria ser um no sul e deveria ser outro no Nordeste. Por quê? Diferença climática. O Entendi. nosso produto testado e aprovado, ele corrige a viscosidade do óleo. O que ele faz? Ele protege o carro, ele não vai afinar demais nem engrossar demais. Ele vai manter sempre a viscosidade. Isso é outro benefício que não está. É verdade, você não sabia. Porque é uma coisa muito técnica. Mas, assim, no lugar que tem... Nos Estados Unidos, vou dar um exemplo. Tem lugar que tem neve e tem um lugar que não tem. E, assim, eles atravessam fronteiras dos caminhões, enfim. E você precisa corrigir a viscosidade do óleo, porque dá problema seríssimo. Então, assim, esse nosso produto, ele corrige a viscosidade do óleo. Então, assim, se o carro tem vazamento, a tendência é não... Lógico que depende da dimensão do vazamento, ele não vai acabar, mas que ele vai gotejar muito menos, ele vai. Porque o óleo vai ficar mais viscoso. Ele vai ficar mais grosso para quê? Para proteger mais ainda as peças, entendeu? Entendi, perfeito. Tem casos, Cris, é até legal comentar, tem casos até que ele corrige. Eu não posso afirmar que em todos os casos ele vai fazer isso, mas eu tenho relatos que ele também corrigiu o vazamento. Ótimo. Depende da dimensão do vazamento, entendeu? Entendi. Se for algo nanométrico, sim, ele vai corrigir. Tá. Paulo, ele comentou aqui, estágio 1 coloca junto com o óleo antigo. Perfeito, Paulo. 40 minutos o motor ligado e vai retirar esse óleo antigo, né, e o filtro. Estágio 2, colocar junto com o óleo novo como complemento, é isso? Sim, é isso, né? Não é só o estágio 2 no motor, no óleo do cárter lá, é o estágio 2 junto com o óleo que você já ia colocar. Então, é os dois, ele é um complemento do óleo ali, né, JP? Exatamente, exatamente. Primeiro é a limpeza, para você garantir que seu motor vai ser limpo, vai sair com todo o óleo que esgotar, ele vai sair qualquer tipo de impureza que ele tenha dentro. Aí, colocando um óleo novo, trocando o filtro, você coloca o outro para realmente proteger seu motor ao longo dos 10 mil quilômetros, 5 mil, depende do óleo que for colocado. Perfeito. Outra questão aqui, JP, perguntaram se tem risco de entupir algum canal por onde passa o óleo. Não. Existe, sim, se não fizer a limpeza. Se você colocar diretamente o manutenção no carro, existe o risco de você ter borra, sujeira, acúmulo de sujeira dentro do motor do seu carro e soltar e ele ir direto para o filtro e, na verdade, dar menos pressão de óleo para o motor. Aí pode ocasionar, sim, uma falta... É só se usar errado. Exatamente. Se colocar direto. Se colocar limpeza e depois manutenção, ou, na verdade, proteção, e depois sempre manutenção, você não corre nenhum risco. O treinamento está sendo gravado, sim, Nelson. E aí, existem carros que, se o óleo for grosso demais, não haverá a correta circulação. Então, sim, acho que era só um complemento aqui de informação mesmo que passaram para nós. Então, mas acho que ele quis dizer que, tipo, se engrossa demais e dá para... Não, na verdade, ele corrige a viscosidade. Dependendo, ele vai diminuir a temperatura, ele vai corrigir. Ele não vai danificar, vai ficar grosso demais. Ele não é para engrossar, ele é para trazer o equilíbrio, né? Ele deixa o óleo sempre na mesma faixa. Na mesma viscosidade que a gente fala. Entendi. Porque o óleo, com o passar do tempo, ele vai ficando menos viscoso, ele fica com menos propriedade lubrificante. Então, o que acontece? Vai dar problema também, vai ter desgaste de peças. Talvez você não sinta ao longo de 10, 20, 30 mil quilômetros, só que se você não corrigir essa viscosidade,
o seu carro, em vez de durar 100, 200, 300 mil quilômetros, colocando o produto, pode rodar 500, 600, 700, 2 vezes e meia a mais, entendeu? Perfeito. O Douglas fez aqui uma pergunta, se pode utilizar junto o óleo com o óleo da caixa de câmbio. Então, pode. Porém, ele já é uma parte mais técnica. Por exemplo, a gente sempre fala do câmbio CVT, que não pode, que é aquele câmbio que não tem troca de marcha. Isso a gente precisa estudar caso a caso, saber, mas pode sim, nunca em câmbio CVT. Só que é uma dosagem, tem uma conta que é feita. Mas se a pessoa tem problema no câmbio, pode sim ser colocado, tá? 1% da capacidade do cárter, entendeu? Mas nunca câmbio CVT. Câmbio CVT não pode. Entendi. Perguntaram aqui se eu tenho um carro que ele está muito rodado já e se deve ter algum cuidado especial nesse processo. Não, o cuidado especial apenas é fazer a limpeza antes, fazer o stage 1, stage 2 e manter a manutenção. O carro vai melhorar muito, rendimento, ruído, você vai perceber também que o carro, geralmente os carros com muito rodados, eles tendem a soltar fumaça pelo escapamento, vai reduzir o que a gente fala, o carro está fumando, mas vai diminuir também. Então, assim, você vai conseguir, se ele tinha mais 100 mil quilômetros para rodar, ele vai rodar pelo menos aí 250 mil a mais. Exemplo, porque se ele tiver mais 10 mil, ele vai rodar mais 25 mil, entendeu? Então, assim, ele vai dar 2 vezes e meia mais vida para o seu carro, seja o tempo que ele tiver. Se ele tiver mais 10 mil, 20 mil, 50 mil, ele vai durar mais. Beleza. Outra questão que falaram aqui tem carros que não pode colocar no câmbio e tem carro, óleo do motor junto com o do câmbio. Não, quando é junto com o câmbio, não pode. E tem motos também que também tem esse caso, não pode. Você tem exemplo para falar para a gente de carro que tem óleo junto junto com o motor? Eu não conheço carro que tenha mesmo óleo do motor com o câmbio. Eu conheço moto. Moto tem, mas e também poucas. Mas assim. Moto daqui a pouquinho a gente fala, mas carro você não. Carro não conheço. Não conheço nenhum que tenha o mesmo compartimento de câmbio e motor. Não, eu não conheço, desconheço. Tá, legal. Então, como ele disse que se for utilizar no câmbio, realmente câmbio CVT não pode. Não pode. CVT, para quem não conhece, é o câmbio que não tem passo, ela não passa margem. Ela precisa de atrito para rodar. Exemplo, tem muitos carros, Fiat, Nissan, outros carros que tem Audi, depende de alguns modelos que tem câmbio CVT, mas assim, são carros raríssimos também. Tá, legal. Sobre Oscar, já deixa eu te responder, sobre quantidade para caminhões, ônibus, se tem uma conta. Esses produtos que a gente está trazendo, existe uma conta, né? Mas esses produtos que a gente está trazendo é especificamente para a gente usar em carro, usar em moto e bicicleta. Futuramente vai ter talvez outra linha? Talvez sim, mas atualmente a gente está trabalhando só com essas linhas, então a gente não indica, né? Por enquanto, que é o grande mercado do varejo, né? Lógico, a gente já aplicou por anos em caminhões, enfim. Só que, assim, existe uma regra, a gente vai vir assim, tudo, se tudo Deus tem quiser, um estudo e está ainda em análise de tudo isso. Então, pode ser que futuramente tenha, mas por enquanto a gente não trabalha exatamente, né? Cris, é isso aí. Pode colocar rolamento da roda? Pode sim. Pode. Com certeza. E mesmo formato que a gente fala de bike, né, que elimina atrito, elimina 30 watts de... Na verdade, a gente vai falar de bike, obviamente, mas tem economia de 30 watts de energia no pedal. Isso quer dizer, você vai pedalar muito mais, o rolamento vai render muito mais. Mesma coisa para o carro também. Carro, moto, enfim, mesma coisa. Entendi. Uma pessoa que pediu para a gente elaborar uma tabela em termos de porcentagem de acordo com a capacidade de óleo no cárter.
esse produto que a gente tem de carro serve para todos os carros, veículos leves, então a gente está falando de todos os carros, ou você acha que pode haver uma variação de carro para carro? Não, não. Para carros, desde popular, qualquer um que seja, até uma caminhonete, é recomendado para todos. Tá. De 3 litros a 9 litros, pode colocar esse produto que ele vai ser eficaz tão quanto. Muito, muito eficaz. Aí teve uma pergunta aqui bem específica. Uno antigo, quadrado 2005, pode? Que? Uno antigo, aquele Uno quadrado 2005, pode? Pode, e vou falar para você, é o carro que mais as pessoas sentem diferença. Por quê? Um carro novo está muito justinho, todo certinho, a pessoa às vezes vai sentir, mas um carro mais velho pode ter certeza que ele vai sentir muito mais, porque vai ser uma melhora absurda, entendeu? Sobre moto a gente ainda não falou, vai falar daqui a pouco. Bicicleta também, daqui a pouco a gente vai falar. Toda troca com o uso do aerograph manutenção tem que trocar o filtro de óleo? Toda troca de óleo, a gente tem que trocar o filtro de óleo? Toda troca de óleo, Cris, obrigatoriamente, todo mundo tem. Não que use óleo gráfico, que use ou que deveria não use. Sempre trocar. Todo mundo tem que trocar, é obrigatório. Tem gente que intercala, é por conta e risco, mas assim, a recomendação das montadoras, das empresas, de todos os mecânicos e todos os engenheiros, a cada troca de óleo trocar o filtro de óleo também. Então tá, então continua trocando o óleo, independente, né, do aerograph, lembre sempre de trocar o filtro. Ônibus e caminhão ainda não. Não, Isaú, ainda não temos ônibus e caminhão. Certificação somente nacional? Nacional, exatamente. Nós temos certificação nacional. Você tem teste de tribologia, que tribologia é teste de atrito. Uhum. Por que a gente fala que reduz 2 vezes meia mais, né, o atrito ou desgaste de peça? Por quê? Porque tem um teste de tribologia. A gente tem todos os testes, estão todos aí disponíveis para as pessoas. Perfeito. Máquinas pesadas e máquina industrial, torno, etc. Também. Não é produto disso, a gente está falando de produto de carro, moto e bike, né? Mas é interessante, assim, é só comentar, porque, assim, todo lugar onde existe atrito entre metais pode ser colocado o aerograph. Lógico que vão vir produtos ao longo do tempo, junto aí com a Rios, colocando para cada segmento. Para compressor, diferencial, caixa de câmbio. Vai crescer. Exatamente, mas Perfeito. Ele é eficaz também. Legal. Aí, uma questão aqui no caso dos rolamentos que a gente comentou. A gente pode vender o produto manutenção para a pessoa aplicar, ou a gente faz a venda do produto de bikes, nesse caso? Na verdade, pode sim dar manutenção. O que muda um pouco é a dosagem do produto, mas ele é eficaz também. Porém, pode ser manutenção no rolamento, então. Isso, a gente fala para colocar o de bike no rolamento, até porque o bico aplicador é um pouco diferente. A embalagem, né, favorece. Ele é mais fácil para colocar. Mas, assim, o que muda é a dosagem dos produtos, mas são produtos todos aí que resolvem todos os problemas aí nessa parte de atrito entre metal. Vamos lá. Aqui já vamos tentar matar 2 de uma vez só. Eu posso usar aerograph em todos os motores a combustão, gasolina, álcool e diesel. E existe alguma vantagem, assim, em gasolina você vai perceber mais diferença, em álcool você vai sentir mais? Ou não? Na verdade, tem mais um que pode ser colocado, no GLP também, que é o gás natural, né? Que tem muitos carros hoje, dependendo do estado, tem o GLP. Na verdade, mas assim, diferença ali que vai render melhor, ou não, independente do combustível. Não, independente, ele vai eliminar o atrito. Carros que mais as pessoas assim sentem a economia, mais assim. Só que assim,
é meio pontual, são os motores diesel, mas mesmo assim é muito pouca a diferença. É que tem alguns relatos de motor diesel que geram um pouco mais de economia, mas assim, a grande massa mesmo é o flex, né? São a gasolina e álcool mesmo, que a gente tem relatos aí de 10 a 20% de economia. Ah, legal. Perfeito. O Carlos está perguntando aqui se serve para carro Renault Sandero 1.0, 16 válvulas, 2012. Então, sim, serve, né? Qualquer carro, como a gente comentou. Quanto mais antigo, mais diferença vai sentir a hora de começar a utilizar o Oilgraph. Exatamente. Seguindo, primeiro contato, limpeza, proteção, aquele kit básico que é o primeiro que você compra para fazer todo o processo, né, para ter os benefícios. Sobre o valor de venda, já tem sim, lá dentro do escritório virtual, tem todos esses produtos para você poder comprar. Aí depende da graduação, você vai ter o desconto. Qual tipo, serve para qualquer tipo de motor de carro, sim. Então, pode utilizar sem problemas. Agora, vamos falar um pouquinho sobre bike, JP, que também, assim, é um mercado que cresceu muito, né? Aqui a gente vê o tempo todo grupos de ciclistas, que eu comentei com você, meu irmão tem um grupo de ciclistas. Sim. Então, cresceu bastante, e esse pessoal, ele é um pessoal que gasta muito dinheiro com equipamento, com cuidado. Olha aí, ó, tem o Jefferson é ciclista, então aí, viu? Já fica de olho, Jefferson, na Oilgraph. Exatamente, assim, na pandemia, muitas pessoas, né, aí, precisando cuidar da saúde, academias fechadas, enfim, tendo que, né, circular ao ar livre, muita gente entrou nesse ramo, né, entrou nesse conceito, nessa vibe de bike. E hoje permanece, o mercado de bike cresceu absurdamente, né? Então, a gente acostuma andar pela rodovia ou, às vezes, uma estrada de terra e ver muita gente de bike pedalando, grupos de pedal. E, assim, o Oilgraph, ele dá um resultado sensacional para as bicicletas. Na verdade, na corrente, na relação que a gente fala, né, que é catraca, corrente, câmbio, enfim, você vai ter menos atrito e também vai ter aquelas 2,5 vezes a mais. Por exemplo, sua corrente, quem pedala sabe, tem correntes hoje até de R$ 1.500, até mais. E ela tem uma durabilidade de quilometragem, né? E de jeito que a pessoa pedala, obviamente, campo que ela pega, hein? Como ela pedala, se no meio de uma trilha, se na rodovia, a gente sabe que tem uma durabilidade. E o Oilgraph também faz isso, o que ele faz dentro do motor de um carro, aumentando 2,5 vezes a durabilidade, né? Os benefícios, vai durar, se durava 1.000 quilômetros, vai durar 2.000, 2.500 quilômetros a bike, né? A corrente, a relação. Porque a gente sabe que tem muito desgaste. E as peças de bikes, lógico, essas mais top são muito caras. Então, né? E assim, só que tem alguns cuidados que você tem que fazer para aplicar o Oilgraph na relação, né, na corrente e transmissão da bike. Qual é? Aplicar 12 horas antes do pedal, uma gota em cada elo da corrente, né? Você passa na bike, deixa 12 horas ela quietinha. Antes do pedal, você passa um pano, tira o excesso e mantém a lubrificação com a sua cera. A gente vai vir mais para frente com cera também. Enfim, só que mas o Oilgraph não lubrifica a corrente? Lógico, lubrifica. Só que ele trata o metal, ele vai fazer o metal durar 2,5 vezes a mais, eliminar atrito, logicamente é um lubrificante, só que você vai só reaplicar na sua bike a cada 400 quilômetros pedalados. Então, assim, é um produto que tem muita durabilidade para a relação de bike. Verdade. Uma gota em cada elo da corrente. 12 horas antes do pedal. 12 horas antes do pedal. Aí, no dia do pedal, né, você passou 7 horas da noite, 7 horas da manhã você foi pedalar,
Já aplicou 7 horas da noite, passa um pano para tirar o excesso e pode ir para o pedal. Mas mantém nesses 400 quilômetros o seu uso de cera normal, enfim. Só que você reaplica o óleo gráfico a cada 400. A gente recomenda, no máximo, a cada 400 quilômetros. Lógico, você pode aplicar de 100 em 100, mas assim, a gente recomenda que ele tenha durabilidade até 400 quilômetros de pedal. Só que o grande diferencial do produto é aplicado aos rolamentos, que é o do rolamento dianteiro, central e traseiro. O que acaba acontecendo? Aí que a gente fala da economia no pedal, de 30 watts. O que significa isso? Você vai pedalar muito mais e cansar muito menos. Isso, eu tenho relatos de profissionais, eu tenho áudio de profissionais, se alguém quiser que eu mando para a Cris disponibiliza. Uhum. Eu tenho relatos assim absurdos. Só para vocês terem uma ideia, um lubrificante à base de grafeno, similar ao nosso, que é do Reino Unido, que chama Grafenlube. Se quiserem anotar, depois procurem na internet. Chama Grafenlube. Ele é do Reino Unido, tem uma embalagem verde com uma tampinha preta. Ele custa 140 ml, custa 140 euros. Ele é o patrocinador daquele France Detour, lá, aquele pedal da França. Da França, famoso. Famoso e tal. Ele chega a economizar 10 watts de potência no pedal. O nosso começa de 12 e chega a 30, tá? Nossa. E é engraçado, né? O pessoal fala, pô, mas o produto, ele é um preto acinzentado, tal. Podem olhar também esse concorrente nosso, que custa 140 euros lá no Reino Unido, na Europa. Ele também coloca na embalagem Absolute Black, preto absoluto. E tem até foto do produto. É muito similar ao nosso, tá? Legal. Lógico, o que diferencia? O grafeno, do jeito que a gente extrai aqui no Brasil, as matérias-primas, elas são muito melhores do que as de fora. Por isso, gera muito mais. Lógico que tem segredo de tecnologia, enfim. Mas, basicamente, é o único produto de pedal similar ao nosso. Similar. Legal. Perfeito. Então, tá aí um bom mercado para explorar, né? Dos ciclistas que enlouquecem. O meu irmão, só de saber também, já perguntou para mim, meu Deus, precisa disso, como que funciona? Ficou todo mundo bem alvoroçado só de saber desse produto dedicado para bikes. E aí, que nem eu coloquei aqui, a gente tem disponível em 30 ml e 100 ml esse produto. Exatamente. Aí, o que vem depois de bicicleta? A gente vem falar sobre motos. E aí a gente tem disponível, por enquanto, lá no nosso escritório virtual, moto até 300 cilindradas. Exatamente. Cris, então, esse até 300 cilindradas é um produto hoje que a gente sabe que o combustível está muito caro e também um mercado que aumentou absurdamente são os dos motociclistas. Por quê? Eles conseguem fazer com 1 litro mais quilometragem, não ficam presos a trânsito, enfim. Hoje a moto virou um segundo, na verdade está virando o primeiro veículo e o carro o segundo. Mas, verdade. E as pessoas estão usando demais. A gente tem relatos muito bacanas aí de motos que soltavam fumaça, que batiam o motor, sabe? O motor batendo, tec, 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 batendo comando de válvula. Mesma coisa para o carro também. Mas em motos é muito perceptível esse benefício, né, do produto. Né, eu até contei, acho que numa live anterior, que eu fiz com o Dalef, de uma aplicação que a gente fez em uma empresa, na verdade, um grupo que tem trocas de óleo de moto aqui em Minas Gerais. Fazem 300, 400 trocas por dia de óleo. Né? A gente fez um teste, eles quiseram fazer, obviamente, de aplicar o produto, tirar o produto, depois de rodar uma semana, tiraram o óleo, tiraram tudo, deixaram a moto sem óleo, depois de usar o nosso óleo durante uma semana, e o motor rodou mais de 20 quilômetros e não fundiu. Isso quer dizer o quê? Vai fundir? Óbvio que vai. Só que uma moto demoraria 1 quilômetro para fundir, nem 1 quilômetro. Por quê? O atrito entre os metais gera um calor
e eles dilatam todo a parte de ferro, né? O bloco da moto, né? Pistão, cabeçote, enfim. Então, a gente fez esse teste. Logicamente, a gente fala para não fazer isso, mas a gente já fez para teste. Então, o produto prova realmente que tira o atrito. A gente tem relatos, também não gosta de falar, obviamente também, que tem 40% até 40% de economia no combustível. Eu prefiro falar de 5 a 20. Então, prometer menos, entregar mais. É isso que a gente fala. Mas existem relatos. Lógico que depende muito da sua dirigibilidade, como você toca a moto, se você não mora numa cidade que é mais plana, ou tem muita subida, descida, né? Muita ladeira, muita subida, íngreme, mas, assim, no geral, a gente fala aí 20% de economia e menos desgaste. Moto, para quem anda e quem trabalha, quem roda muito mesmo, a gente sabe que tem pessoas que rodam mais de 1.000 quilômetros por dia, né? E o óleo a maioria dos óleos trocados nessas trocas de óleo de motociclistas são de 1.000 quilômetros. Existem outros, que nem o Motul, são 3.000 quilômetros a cada troca, mas geralmente é 1.000 quilômetros, né? Então, a pessoa tem que fazer obrigatoriamente a reposição do produto a cada 3.000, seja ou 3 trocas, ou a troca de um óleo de 3.000, né, que roda 3.000 quilômetros. Mas, assim, é sensacional a percepção do benefício do motociclista. É muito legal, muito bacana. Que bom. Então, aí volta a falar, né? Menos emissão de CO2 para quem quer contribuir para o mundo aí verde, mundo, né, dos nossos filhos, está ajudando também aí a natureza, ao pulmão de todos, pode ter certeza também. Isso mesmo. Outra questão que tem perguntado aqui é que o pessoal quer fazer o teste de consumo. Faço a troca do óleo do meu carro, com o kit, enfim. Depois eu saio de lá já com o óleo novo, com o óleo grafo aplicado. A partir do momento que eu saio do posto, eu já vou sentir diferença no consumo do carro? Ruído Já na hora ali. imediato. O consumo também. A pessoa pode deixar para encher o tanque na hora da troca do óleo para já fazer esse comparativo, né? Vai sentir, só que assim, eu sempre gosto de frisar que existem, você tem que dirigir nas mesmas condições. Por exemplo, você pega uma estrada de Alphaville para Sorocaba, exemplo. Se você dirige na mesma velocidade, na mesma intensidade, você vai sentir na hora. Logicamente, você pisou mais, existem os fatores externos, assim, mudança no jeito de conduzir o carro, ou a moto, enfim. Porque eu coloquei o grafo e não deu resultado, mas você andou com o acelerador no último. Né? Então, você mudou o teu modo de dirigir, daí também não tem como, né? Exatamente. O comparativo tem que ser feito das mesmas condições, realmente. Exatamente, Cris. Eu sempre friso, não senti diferença. Lógico que a gente já teve relatos de pessoas que não sentiram diferença. Pouquíssimas. Como você dirigiu? Eu peguei uma estrada diferente, eu peguei uma serra, subindo. Obviamente, né? Peraí, mas você mediu por qual? Quando eu estava descendo. Não tem nada a ver. Então, né? São as mesmas condições. Lógico, vale a pena lembrar. Pneu calibrado, pessoas dentro do carro. Então, se você dirige nas mesmas condições, você vai ter, com certeza, economia de 5% a 20%. Perfeito. Sobre as motos, existe um produto de motos com mais de 300 cilindradas, certo, JP? Só ainda não está disponível na Rios. Existe. A gente mudou um pouco a formulação e a gente vai disponibilizar, se tudo correr bem, acredito aqui umas 2 semanas. Legal. Então, a gente mudou um pouco a formulação. A gente mudou um pouco a formulação deles. Mas vai vir também. Na verdade, vou também adiantar. Pode ser colocado esse de 15 ml. Não tem problema nenhum.
Diferente do carro, não precisa fazer o flush, não precisa fazer a limpeza, Né? tá? Não tem limpeza na moto. Na moto você vai trocar o óleo e já coloca o produto junto. Eu recomendo o de 15 ml porque ele está com uma concentração maior de grafeno. Se você, aqui a gente vai criar o de 300, né, para cima, de 300, só que a gente vai reduzir um pouco o poder do grafeno, entendeu? Vai dar o mesmo benefício, só que a gente está mudando a formulação. Ah, entendi. Mas pode ser colocado, o de 15 ml pode ser colocado de 300 acima também. Legal. Paulo Coimbra, sim. Da mesma forma, moto também é complemento do óleo, nunca só o produto, é sempre um Exatamente, pessoal. Eu fui uns 6 meses atrás, antes de fechar parceria com a Rios, né, do Cleverson ser nosso sócio, a gente teve distribuidoras, já os caras vendedores perguntaram, mas é só colocar o produto, não precisa colocar óleo? Não, ele é um aditivo, ele trabalha em conjunto, nunca substitui o óleo, nunca. Ele trabalha em conjunto com o óleo. Isso. Todas as motos utilizam o mesmo óleo para câmbio e motor. Se tem separado, qual marca e modelo tem o óleo separado do motor do câmbio? Então, motos com marcha normal, pedal normal, não tem problema colocar o produto, mesmo que seja o mesmo compartimento. Uhum. Se for câmbio CVT, geralmente, eu acho que eu conheço, eu tenho uma moto CVT, só que ela tem compartimentos separados do câmbio e do motor. Então, eu só aplico no motor. No câmbio, não, obrigatoriamente não pode. Agora, tem pouquíssimas motos, PCX, acho que um modelo ou outro, tem que ver se o compartimento do câmbio CVT, o mercado do câmbio CVT só são as scooters e são poucas que têm, pouquíssimas, 5%, 3% tem câmbio junto com o motor. A única questão é sempre tem CVT, aí não tem como utilizar. O César está aqui. Uma observação que ele fez brilhante aqui, que eu esqueci, peço até perdão. Moto, você pega, deixa a moto no ponto morto, no neutro, aplica o produto, liga a moto sem apertar a embreagem. Durante é verdade, no PDF está aqui bem negrito, sem acionar a embreagem. Pessoal, não aplique. Por quê? O grafeno, ele, se apertar a embreagem, ele vai reagir também no disco de embreagem. E ele vai tirar o atrito. Ele não tem a função de tirar atrito? Ele vai tirar. Se você deixar 5 minutos a moto ligada em ponto morto sem apertar a embreagem, está resolvido. Pode desligar, pode andar depois de 5 minutos com ela ligada. Não tem problema nenhum. Desliga, aguarda 3 minutos. Isso. E aí pronto, está resolvido, está aplicado o produto de forma segura. A Cris está sabendo mais que eu, hein, Cris? Está vendo? Estou lendo o PDF aqui, é por isso. Exatamente. Então, coloca o óleo no cárter, liga a moto sem apertar a embreagem, porque ele vai estar no neutro. Você aperta ali e tal, liga, deixa ela 5 minutos, desliga, espera 3 minutos, pode pilotar e sentir todos os benefícios do poder do grafeno. Pode ser no mesmo dia ou uma semana depois. Aí já não entendi a sua pergunta, Jefferson. Não sei qual que é o complemento de mesmo dia ou uma semana depois. Eu entendi, acho que ela quis dizer. Se ela aplica no carro e roda uma semana e depois troca o óleo. Não recomendamos, tem que deixar rodar 1 hora, 40 a 1 hora no máximo, esgotar o óleo, porque se tiver sujeira... No carro, né? Lembrando que moto não tem esse processo. Não tem esse Só processo. Só o carro que tem esse processo de limpeza. Exatamente. Serve para motor 2 tempos? Espera aí, César. Universitários. Tá. Serve sim se o compartimento do óleo for separado do motor. É isso? Ok. O óleo ser separado do câmbio, mesma coisa. Se for separado o compartimento do óleo do câmbio do motor, pode colocar. Pode colocar. O teste. Ele quer saber do teste. Se pode ser no mesmo dia ou uma semana depois. Separado do óleo do combustível. Porque moto 2 tempos mistura no combustível, é diferente.
Entendi. Né? Se for separado, se ele não, tem que jogar o óleo no combustível, não pode. Porque tem moto que você coloca no combustível, tem moto que tem o tanque de combustível e tem o compartimento do óleo 2 tempos. Se for separado, pode. Se for junto, não pode. Legal. O Jefferson estava perguntando se pode ser no mesmo dia o teste, uma semana depois. Pelo que o JP falou para nós, pode ser no dia, desde que você dirija nas mesmas condições. Então, você já tem que ir no mesmo dia. Mesmas condições. Se pisar mais usando o oil graph, aí pode ter problema. Dirige nas mesmas condições, a mesma estrada, você vai ver que o produto vai ser eficaz. Na verdade, no geral, você vai dirigindo sempre igual, você vai sentir os 15% aí de economia. Perfeito. E Roberto, detalhe, né? Pode falar. Aumento de potência também. Vocês vão sentir absurdamente. O próprio Kleber hoje, eu estou falando hoje porque ele me contou hoje. Imagina, eu vou te falar que eu já estou aqui com o meu kitzinho, porque eu estou louca para chegar a troca de óleo no meu carro para poder fazer esse teste também. Cris, o Kleber colocou, ele falou assim, cara, eu senti diferença no ruído do carro e ele sempre estava 120 e fazia um barulho absurdo. O carro ficou mais veloz e diminuiu o ruído. Então, assim, você sente pela eliminação do atrito. Perfeito. Roberto, eu sei que a gente precisa logo ter ônibus, carreta, caminhão, tudo, e a gente está em estudo para lançar mais produtos, tá? Fica tranquilo que vai chegar. Isaú perguntou se carro a diesel não. Carro a diesel pode também, né? Pode. Qualquer, como a gente comentou. Gasolina, álcool, diesel tem alguns relatos de mais eficácia ainda. Mais eficácia ainda, legal. Em alguns motores de lancha, aí a gente realmente o produto, a gente está com produto de carro, moto e bike ainda. Eu vou falar para vocês. A gente na verdade, a gente já fez testes em lancha, jet ski, mas nós vamos fazer produtos específicos para né? cada nicho de mercado. Então, assim, pessoal, caminhão vai ter jet ski, vai ter lancha, vai. Então, vai ter, mas vamos com calma, vamos trabalhar nesses aqui por enquanto. Exatamente, mas vai ter sim. Óleo de limpeza para moto também. Não tem. Como a gente comentou, a moto não precisa fazer o passo a passo de limpeza. A moto é direto, ali na troca de óleo, já aplica junto o oil graph e pronto. E não precisa ser na troca, tá? Não então, precisa ser na troca? Olha aí. Falta 300 quilômetros para colocar e eu quero colocar. Pode colocar. André, jet ski serve de veículos ou de moto? Jet ski vai ter o específico de jet ski, tá? Então, a gente não vai falar ainda para indicar, para colocar os produtos que já existem, que o estudo é para lançar de outros. Isso, são as dosagens recomendadas. Cada um vai ter sua dosagem recomendada. Mas funciona. Tem algum teste com resultado de economia e performance realizado em que tipo de moto? Para eles saberem de referência. Nossa, tem até a tua moto, né, JP? Tem Kawasaki, Honda, BMW, tem vários vídeos a gente já tem na internet. Vai encaminhar. Amanhã a gente faz um compilado desse material para distribuir. Testes em dinamômetro. O que isso quer dizer? Testes a moto numa esteira, com computador, antes e depois. E realmente, da mesma condição ali, certinho para conseguir. Isso, por isso que a gente faz teste assim, porque consegue manter a mesma condição. Perfeito, Cris. O Paco já falou para você ir pensar em um tipo de produto para equipamentos industriais, que eu acho que já está no seu radar, né, JP? Já, a gente já fez muita coisa legal. Que assim, na verdade, vai vir aos poucos. Paulo, colocar o produto só quando for fazer a troca de óleo ou pode colocar antes da troca? No caso de moto, pode colocar antes da troca sem problema. De carro, aí é aquele processo de limpeza que a gente comentou. Em moto 125 cilindradas, pode usar? Pode, né? Com certeza.
Ah, mas acho que ele quer saber se foi feito algum teste em moto 125 Tem cilindrada. também, Tem tem também. sim. Eu preciso ver, mas tem sim. A gente fez muito teste, tem vídeos, tem sim. Ah, perfeito. Acho que conseguimos aí sanar boa parte das dúvidas. Se alguém tiver mais Uma coisa alguma que o dúvida, César me falou aqui, pode Cris, falar. motos de cross, né? Essas de performance trilha, essas que tem muito potente Kawasaki, essas de cross mesmo. A gente recomenda colocar, lógico que a gente vai lançar o de 30 ml, mas sempre manter colocando de 15, seguindo as regras de não apertar a embreagem. Nunca colocar 2 frascos por ser mais de 300 cilindradas. Não coloque porque aumenta tanta performance do motor da moto que chega a dar problema na embreagem. Quem conhece de moto sabe. Se você tem muito motor e a embreagem chega a patinar de tão forte que fica, quem conhece moto sabe como funciona. De tão forte o motor fica, dá problema, chega a patinar a embreagem, mesmo fazendo aquele 5 minutos, aguardando, enfim. É porque libera muita potência. São motos de alta performance. Legal. E aí também deram uma dica aqui de geradora diesel. Já pensou no tamanho do mercado? Todo prédio tem um. Tem, já testamos, aprovado. Assim, pessoal, a gente só precisa. O problema são as dosagens e as quantidades dos Para ml. lançar bem certinho, né? Nós vamos criar aí, agora, o nosso magnífico da LEF aí, junto, a gente vai começar a colocar todos os nichos aí, se Deus quiser. Ah, perfeito. Vai ter muito produto, então, pessoal. Assim como o Paulo está falando ali, para elevador, gerador, ar-condicionado. Quem dirá até avião, né, JP? Já tem teste também, mas Já tem teste, teste, caramba! mas de aviões de plantação, né? Ah, De legal! autonomia, porque eles têm autonomia para fazer tantas horas, enfim, nós temos teste também. É o agronegócio, né? Até o Paulo colocou, o Agronegócio, agronegócio é um mercado poderoso, é mesmo, realmente. colhedoras, trator, caminhões, colhedoras, trator. A gente tem uma parceria aí com uma empresa grande do agronegócio, que é um parceiro nosso de longa data também. Perfeito. O Isaú também está parabenizando a gente pela clareza de tudo, que a gente vai fazer isso em todas as áreas. Essa é a ideia, tá? A gente começar a trazer mais treinamentos assim. Eu sei que a gente está tentando organizar tudo, o cronograma. Acredito que em breve já sai o cronograma da semana que vem, que vai ser muito legal. Então, vou disponibilizar a gravação, vou disponibilizar PDF, não se preocupem, amanhã também já tem um compilado. Então, como eu tenho que ajustar o PDF daqui, acredito que amanhã já disponibilizamos lá no Telegram, tá? Antes de mais nada, muito obrigada, JP e César, Valeu! por disponibilizarem Tá o aqui, tempo. é o garoto oculto. É igual o Lombardi. Fala aí, Ele não aparece. Lombardi! Perfeito. Muito obrigada, pessoal, pelo tempo de vocês, por estarem aqui, por todas as perguntas, participarem junto com a gente para trazer dúvida, porque fica mais dinâmico, fica mais fácil da gente conseguir trazer as informações para a rede toda. Cris, teve uma pergunta interessante que eu vi aqui. Não tem diferença, o óleo mineral aceita o sintético. Tanto faz, tá? Tanto faz óleo mineral sintético. Legal. É interessante essa pergunta. Beleza, Olha, gente. tem um filho que é engenheiro mecânico industrial e achou fodástico esses produtos. Viu? Pode colocar e vai sentir a diferença e vai ver que funciona e realmente entrega o que promete. Legal. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada. Fiquem atentos às redes sociais, nosso grupo do Telegram e para ter as novas novidades, para vocês saberem nossos cronogramas, participarem desses treinamentos tão importantes. E, Cris, no domingo está confirmado o Congresso dos Managers, às 9 horas em Cuiabá. Sim, teremos um congresso com um treinamento do Cleverson da Lef em Cuiabá, neste domingo. Quem estiver por lá já sabe, corre para aproveitar isso.
Muito obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, mandem, vocês têm o telefone do suporte, tem redes sociais, podem conversar com a gente e vamos conseguir vender um monte de Oilgraph, que foi uma explosão de... Precisamos adiar a que o Douglas mandou. Então, segura a informação de Cuiabá, que talvez a gente vai ter uma alteração, tá, pessoal? Então, dá uma segurada aí, que eu acredito que a gente solta isso em breve. Vou conversar com o Douglas, o líder, aqui, para a gente dar uma olhada. Douglas, você quer entrar aqui para fazer um anúncio para a gente, alguma coisa nesse sentido? Por enquanto, obrigada, JP. Obrigada, Obrigado, César. gente. Eu agradeço demais, viu? Qualquer coisa que vocês precisarem, estamos à disposição sempre. Pode deixar. Muito obrigada, pessoal. Beijo, Cris. Beijo, pessoal. Beijo. Boa noite, viu? Fico com Deus aí. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.